Vou dar uma boa olhada nisso quando voltar para a seita Mocking após o fim da reunião das 9 seitas. E finalmente descobri o que Hidashi fez com o gatilho do coração depois de analisá-lo. Houve uma costura sob o gatilho para a mente demoníaca de Hidashi desde o início. Para cobrir a costura, o método de cultivo do galho do desejo do coração GEI fez com que ele continuasse solidificando o gatilho, aprofundando e distorcendo seus sentimentos por seu filho, e borrando a distinção entre a realidade e a ficção. Após a reorganização, a costura foi preenchida e não há falhas neste método de cultivo. Por isso, GEI parecia estar revigorado. Pai. Uai. É um sonho. Isso é estranho. Porque estou vivo, mesmo sem danos à minha base de cultivo. E onde está o Uai? Uma mensagem de Uai. Decidi-me passar por outra pessoa após este acontecimento. Você não precisa me procurar, e eu vou me cuidar bem. E Hidashi me disse onde fica uma câmara de Adaus de nível 4. Você nem precisa sair daqui e me deixar em paz. Isso é estranho. Eu deveria ter querido trazê-lo de volta imediatamente, mas não acho isso agora. Por quê? Não faz muito tempo, quando pensei que morreria em breve, me senti iluminado. E nunca me senti tão aliviado quanto agora. Parece que finalmente superei uma doença persistente. Bem, não sei porque o Ai não aprendeu nada com essa crise. E se aceita Chongling o pegar novamente? Lembro que ele se passou por outra pessoa antes. Mas não consigo lembrar de um rosto tão comum. Ele deveria ter-me dito como um membro de seita ele se disfarçou. Bem, deixo-o em paz. Eu também não absorvi nenhuma energia. Acho que não seria tarde demais para eu ir até a Câmara Adaus de nível 4 depois de me libertar e sair daqui. E eu mandarei uma mensagem para o Ai assim que eu sair. Espero que ele tenha sorte de recebê-la. De qualquer forma, eu nunca esqueço de compartilhar algo bom com ele. Que bom pai eu sou. Mestre. Você não quer sair? Porque tem ficado aqui desde que saímos. Bem, GEI já deveria ter acordado até agora. Sim, está na hora de sair. Ah, entendi. Você estava preocupado que a seita Chongling voltasse para GEI caso não recebesse nenhuma resposta, então você vigiou GEI do lado de fora antes de ele acordar. Eu definitivamente vou acabar com tudo isso. Você simplesmente não consegue descansar tranquilo. Claro que não. Pena que você chegou à conclusão errada. Eu só não quero que a seita Chongling aproveite as minhas providências. Todos os meus esforços iriam por água abaixo nesse caso. Eu te vigiei pela última vez e isso será o fim do nosso relacionamento falso. Quanto a saber se você será meu amigo ou inimigo quando nos encontrarmos novamente, isso depende do destino. Você vai queimar o talismã de envio de mensagem IN. Eu fiz tudo o que pude e isso só representaria um risco para a confidencialidade da minha identidade. E tudo isso se foi assim como este talismã. E agora? Apareça, Rui. Você não conseguiu saber se era eu ou não depois de tanto tempo. Ficar adivinhando não vai fazer sentido. Dê um passo à frente. Uai, é realmente você. Porque você se passou por Xidian novamente. Eu hesitei por um longo tempo e nem me atrevi a dizer oi. Ponto de origem ganhou 0,01 pontos. Sério. Achei que você só queria confirmar sua suspeita. Você sempre pensa que eu sou o verdadeiro Xidian da seita Mocking, não? Então. Você não tem medo de que eu te mate para manter o meu segredo? Você me entende errado. Eu não ouso duvidar da sua identidade. Além disso, conheço bem esse rosto desde que você se disfarçou de Xidian na cidade de Udu. Não vou acreditar em nenhuma das suas palavras. De qualquer forma. Fico feliz que você ao menos hesitou. Não cumprimente Xidian. Se me encontrar com o rosto de Xidian, eu vou te encontrar e conversar com você. E se encontrar o verdadeiro Xidian e o cumprimentar, ele pode te dar uma atitude. Então, você se passou por Xidian por algum motivo. Isso não tem nada a ver com você. Fique fora disso. E eu vou me unir aos discípulos de seitas diferentes como Xidian. Melhor não me perturbar. Fique quieto, ok? Depois de bagunçar com a seita Shimo, ele vai causar problemas para a seita Mocking como Xidian. Não consigo dizer se ele é o verdadeiro Xidian ou não, dado sua atitude. A propósito, o que você está fazendo aqui? Vai ser um espião para a seita Chongling.
Não pode apenas empurrar a culpa. Você deveria ficar completamente fora disso tudo. Já é tarde para falar sobre isso. Não só falhamos em matar GI, como também quase fomos todos mortos. Com toda essa confusão, como posso ficar afastado? Você não acha que precisa me dar uma explicação? Explicação? Por quê? Eles merecem tudo isso, são coisas pequenas. Olhe como ela está agressiva agora. Se eu não soubesse que ela matou Zhao Xi, eu pensaria que ela era dedicada à sua seita. Eu acabei de sair do campo Eidaus e você esperou aqui pouco tempo atrás. Como poderia saber o que aconteceu lá dentro? E você acabou de dizer quase. Então. Você não sabe. O ancião Xi escapou do campo com seu método secreto de cultivo quando estava à beira da morte. E depois ele nos contou o que aconteceu lá. Agora todos os discípulos sabem que há algo errado com GI. Ele provavelmente foi possuído pelo ex-líder da seita. Shimo e, portanto, ficou muito mais forte, e nosso plano falhou completamente. Shi Taipu ainda está vivo. Não é de se admirar que seu corpo tenha desaparecido inexplicavelmente antes. Com King R apenas, eu não consegui perceber que ele não morreu e fugiu. O ancião Shi me questionou sobre isso e eu consegui despistá-lo. E fui enviado aqui para verificar os resultados finais. Bem, o que aconteceu? Eu realmente preciso da sua explicação. O que aconteceu? Isso também é o que eu quero saber. Como meu plano foi perfeito. Como poderia haver um sobrevivente? O quanto Shi Taipu sabe? Ele saberia que foi usado. Não. Mesmo que ele tivesse a menor suspeita sobre Yan Hui não teria ido embora e aparecido aqui. Shi Taipu deve achar que foi um acidente. Só assim a aparição de Yan Hui aqui faz sentido. TSK, eu pensei que todos os discípulos da seita Chongling envolvidos tivessem morrido. E, com base na minha suposição, mesmo que Yan Hui saiba meu segredo, ela o manteria como antes e usaria isso como sua carta de barganha um dia, já que ela decidiu ficar fora disso. Houve um acidente quando estávamos prestes a matar GI, mas nosso plano não falhou. Após isso, mesmo que GI ainda esteja vivo, ele se tornou o inimigo da seita Chongling. Nesse caso, ninguém descobriria a morte de Zhao Xi, o que mais te incomoda. Mas agora Shi Taipu ainda está vivo. Ele está envolvido e sabe sobre mim. Ele não desconfia de mim agora, mas pode descobrir isso um dia. Se algo der errado, Yan Hui não guardará meu segredo arriscando sua vida. No pior cenário, Yan Hui me trairia, e eu me tornaria até mesmo um rival da seita Shimo e da seita Chongling. Para evitar isso, qual é o sentido de conversar comigo agora? Mesmo que custe abrir mão dos benefícios no reino Xilan, eu mataria Yan Hui. Aproxima-se. Quer falar sobre a Câmara Eidaus? Não muito depois de você sair, um mestre pré-celestial de nível 3 passou por aqui e tomou minha Câmara Eidaus. De jeito nenhum. Eu saí depois que a luz vermelha desapareceu. Como alguém mais poderia encontrar a câmara? A culpa é sua. Porque você saiu no meio do processo. Eu absorvi menos da metade da energia. Quase consegui romper. Desapareça. Eu só concordei em compartilhar a câmara de nível 3 com você e fui gentil em te guardar por meia hora. Culpa sua má sorte. Não é da minha conta. Não. Você prometeu-me dar uma câmara Eidaus de nível 3. Se não fosse pela realização perfeita do seu plano, eu teria pedido logo que saísse. Se eu usar a mudança dos 5 elementos com toda a força, nem mesmo um mestre pré-celestial de nível 4 poderia me parar. Nem o Elder Shi sabe que eu tenho essa carta na manga. Sério. Ótimo. Parece que isso será útil durante nossa viagem ao Reino Xilan. Ele mencionou deliberadamente o Reino Xilan para sugerir que ele não queria me matar. Parece que foi certo eu ficar aqui. Dada a natureza impiedosa dele, assim que nossa relação acabar. Ele não mostrará piedade. Ambos os nossos segredos serão expostos nesse caso. Eu não me importo com o destino dele, mas eu certamente seria caçado e morto pela minha seita. Nível 3, pode acabar de mãos vazias. Você contou a King R que Shi Taipu te deu um guia para uma câmara Eidaus de nível 2, certo? Acho que você deveria usar essa câmara para fazer o avanço definitivo. Bem. Isso faz sentido. Eu estou ficando sem opções de qualquer forma. Como você terminou seu plano e absorveu energia suficiente, você não tem mais nada a fazer aqui, certo? Por favor. Vá para a câmara de nível 2 comigo, pobre de mim. Tudo bem. Bem.
Tudo bem. Mostra o caminho então. Muito obrigado. Não é longe daqui e vai levar menos de 1 hora para chegar. Mestre, você queria mesmo matá-la? Sim. Ela sabe demais sobre o meu segredo. Eu tive misericórdia de GEI e não o matei, então minha única falha é que eu me passei por GEY. E apenas Yan Rui sabe disso agora. Sim, se isso for exposto, GEI pode acabar com você, mesmo que sua memória tenha sido apagada. Isso é arriscado. Então por que você desistiu de matá-la no meio do processo? Porque ela não fugiu. E ficou com medo. Isso indica que ela também sabia que eu queria matá-la. Mas ela ficou calma, abaixou a guarda e se aproximou de mim como de costume. Eu percebi que ela estava suavizando. E ela insinuou que poderia fugir mesmo que Shitaipu suspeitasse dela, então não seria tão fácil para ela me trair. Além disso, ela queria me dizer para manter a paz, já que não seria fácil para mim matá-la também. Ela me convidou para ir à câmara com ela. Para mostrar sua confiança. Pensando bem, Yan Rui deve ter feito algo por trás das minhas costas. E se ela pudesse expor meu segredo mesmo após a morte? Então é melhor mantê-la para suavizar as coisas na seita Chongling do que simplesmente matá-la. Eu pensei que ela te convidou porque não queria que outros tomassem a câmara dela novamente. Bobagem, você sempre pensa nós outros de uma forma simples e bondosa. Como Yan Rui poderia ser tão fácil? Além disso, quando uma câmara é usada uma vez, a luz vermelha desaparece. Nesse caso, é quase impossível alguém mais encontrá-la. Então, como ela poderia ser tão azarada 2 vezes seguidas? O quê? Eu não deveria tentar atrair azar. Como ainda há pessoas aqui. Pelo que posso ver pelas roupas e pelo método de cultivo, eles devem vir da seita Cashwoxy e da seita Shiliang. Por quê? Lembro que está registrado que as duas seitas têm boas relações. Tudo bem se estiverem brigando por tesouros ou algo assim, mas não há necessidade de ser tão ferozes. Parece que são inimigos. Observar. Uai, parece que eles estão brigando há um tempo e não vão parar até que eu morra. Vamos esperar aqui um pouco até a luta terminar. Por que se preocupar? Eles são apenas 2 cultivadores fracos de nível 1 celestial e podemos matá-los de uma vez. Ela quer aproveitar essa chance para testar minha verdadeira força novamente. Vou mostrar a ela meu poder para intimidá-la. Nós concordamos que eu usaria meu inseto para encontrar o caminho e você me protegeria ao longo do caminho. Mas você de repente me atacou bem antes da Câmara Edaos. Nos conhecemos há anos. E você nem se importa com a amizade entre nossas seitas. Amizade. Eu sei que você usou seu inseto venenoso contra mim. Se eu não tivesse tomado a iniciativa, teria morrido. Desde o conflito no Reino Xilan, a seita Xiliang não tem levado a amizade entre nossas seitas a sério. O Reino Xilan. Como posso interferir nos assuntos da seita? Você nem sequer quer confiar em mim. Eu deveria ter-te matado primeiro. Confiança. Nossas seitas se tornaram inimigas no Reino Xilan e competimos pela mesma oportunidade. Você confiaria em mim, mesmo que eu confiasse em você. Já que mais cedo ou mais tarde duvidaríamos um do outro, claro que eu deveria tomar a iniciativa. Droga. Eu não tomei a iniciativa, na verdade. Eles morreram juntos. Parece que descobriram que alguém já havia usado essa câmara e estavam com medo de que o outro lado os atacasse pela segunda chance, então atacaram com toda a força e acabaram assim. O espírito Shimo realmente atrai os discípulos das 9 seitas. À medida que o prazo se aproxima, os discípulos que não conseguiram uma oportunidade perdem a cabeça devido à ansiedade. Mas, os dois falaram sobre o Reino Xilan. E eles querem um membro da família real, a chave para o tesouro Xilan. Parece que a situação no Reino Xilan é muito mais complicada do que eu esperava. Bem, deixa para lá. Não podemos obter mais informações, já que os 2 discípulos estão mortos. Vamos saber o que enfrentar quando estivermos no Reino Xilan. Você vai absorver a energia e eu vou verificar os corpos deles para mais informações. Ok, então vou deixar isso com você. Dada a força medíocre das 2 seitas, elas não podiam se dedicar totalmente ao tesouro Xilan. Então vou definitivamente encontrar uma maneira de lidar com elas. Mas por quê? Porque essas 2 seitas estão envolvidas. E embora as pedras de fonte de poder sejam preciosas, eles não precisam lutar por elas assim, sendo membros das 9 seitas profundas e poderosas. Deve haver outro motivo para isso. Porque você está aqui logo depois de entrar. Não deveria demorar um pouco mais. Temos alguns problemas.
A câmara está vazia. Alguém já usou a segunda chance. Ai meu Deus. Não posso acreditar que ela é tão azarada. Para ser sincero, é realmente difícil encontrar uma. Eu estou disposto a ajudar você, mas já me deu tanto trabalho encontrar-as. 2 câmaras. Sei que é difícil encontrar outra câmara, mas como posso deixar passar uma oportunidade tão boa? A reunião das 9 seitas acontece apenas uma vez a cada 40 anos. Então o que fazer agora? Que tal nos separarmos e... Acorde. Bang. Não vá longe demais. Meu boneco da alma dos sonhos só te atacou uma vez. Você já quebrou o meu sino e me expulsou do Campo Edaus. E agora ainda me segue até aqui. O que mais você quer? Eu só quero te apunhalar com minha espada. Se você não aguentar, basta virar e correr. Desde que você seja rápido o suficiente, não vai sofrer. Como ousa? Você está apenas no nível 3 do estágio pré-celestial. Você acha que eu não ousaria te matar? Eu não me importo com seus sentimentos. Pegue minha espada. O que é isso? Tribulação Iro. Isso é tão poderoso. Aquela pessoa está apenas no nível 3 do estágio pré-celestial. E eu acabei de ver a espada. Pode ser. Uai. Só a espada e um pouco de sangue. Parece que Meng Ping Sheng escapou com ferimentos. Ele achou que a luta não fazia sentido. Ou ele sabia que não ganharia. Esta espada é vermelha por toda parte e está brilhando. Isso é consistente com o que o líder da seita me disse. Levante-se, então, quem lutou com Meng Ping Sheng deve ser de. Aceita Wendao. Seita Wendao, a principal seita do mal, dizem que ela tem apenas 2 membros, mas nenhum deles está registrado no manual da seita Moking. Eu estava pensando se teria uma chance de encontrá-los durante a reunião das 9 seitas. Felizmente, está acontecendo. Você é um discípulo da seita Moking. Seu poder interno está entrelaçado com emoções e desejo. É o poder da espada florida criado pelo lendário líder da seita Wen. Caramba! Ela consegue ver isso. Além disso, há outro poder interno, que é um pouco mais fraco e tem um traço suspeito do mantra dos 6 sentidos exádicos. Está misturado com muitas coisas que não consigo entender. Mas tenho certeza de que é da seita Shimo. Interessante. Esses 2 tipos de poder interno deveriam se repelir. Eles são completamente incompatíveis. Mas porque podem ser claramente separados em seu corpo e coexistir em segurança. Até meu mestre não teve a chance de ver o conhecimento perdido do Wen Tingyun, quanto mais uma técnica tão estranha de fusão. Seu nível de cultivo não é baixo. Talvez você consiga aguentar meu golpe. O que diabos? Ponto de origem ganho. 0,01 pontos Weixlang. Porque você ainda tenta lutar comigo, já que me apreciou. Eu só passei e perguntei pela informação. Você é tão mesquinho que não permite que os outros olhem para você. Claro que foi. Naquela época, graças a você, o plano do nosso antigo líder de seita para a invasão foi interrompido. As 9 seitas compartilham a mesma origem, e cada uma tem sua própria força. Mesmo que o plano do nosso antigo líder tivesse funcionado, a seita Moking não seria facilmente anexada. Mesmo que vencêssemos, haveria rebeliões e mortes constantes, e no final, a maioria das baixas seriam os discípulos comuns das 2 seitas. Então, você não só impediu o plano contra a seita Moking, como também nos impediu de sermos feridos e mortos em uma batalha. Além disso, quando Liu Qingmei lutou pelo poder antes, se você não tivesse nos ajudado, nosso templo teria sido controlado pela seita Shimo. Como eu poderia esquecer sua bondade? Este garoto, certo. Mestre Shi, você ainda está procurando uma câmara. Eu tive sorte de encontrar uma câmara EDA de nível 3, e ainda há um espírito Shimo completo dentro. A entrada fica em uma rocha estranha à sombra da montanha. Se precisar. Ele não. Ele está calmo e composto, e teve tempo de vir aqui para se divertir. Eu acho que ele deve ter terminado de absorver energia. Não tenho certeza se é o mesmo com a pessoa escondida atrás. Ela parece muito interessada na sua proposta. Até a respiração dela se tornou óbvia. Aparecer. Eu sou Yan Rui da seita Chongling. Prazer em conhecê-la, senhorita Wei. Achei que estava bem escondido, mas você é tão perspicaz que me viu imediatamente.
O que eu mais odeio na minha vida são as pessoas que se escondem nas sombras, espionando e planejando. Bem. Você me entendeu errado, senhorita Wei. Eu não planejei nada. Eu vim aqui com o Sr. Xi, e sou apenas sempre cauteloso. Eu deveria matar pessoas como você. Como você é amiga desse garoto, não vou sacar minha espada. Tudo bem, devemos ir deixa-os lidar com a Câmara Eda. Estamos indo agora. Bem, Mestre Xi, até logo. Senhorita Wei, espere por mim. Eu te disse para não me chamar assim. Sou muito mais velho que você. Não é apropriado me chamar assim. Mas você ficará infeliz se eu te chamar de Madame. Você não diz nada sobre isso, mas posso sentir que a vibração da sua espada ficou mais feroz. Você poderia me chamar de mestre. Mas eu sou discípulo do Templo da Bem-aventurança, como posso? Ufa! Eles finalmente se foram. Felizmente, não lutamos contra ela, caso contrário, seria um grande problema. Você está exagerando. Ela está no terceiro nível do estágio pré-celestial, e eu também. Ela poderia derrotar Men Pingchen com um golpe, e eu também posso lidar com ele. Você me entendeu errado. Só um novato inexperiente cometeria um erro como julgar a força de alguém pelo nível, e eu não sou esse tipo de pessoa superficial. Você é cruel. Você sabe porque as 9 seitas do Império Han foram lideradas pela seita Wendao por milhares de anos, uma seita que sempre teve apenas 2 membros. Embora a classificação das seitas seja apenas nominal, e o verdadeiro poder de cada seita nunca tenha sido revelado facilmente, a seita Wendao é uma exceção. As pessoas da seita Wendao são sempre misteriosas, mas suas técnicas de cultivo são conhecidas por todas as outras 8 seitas. As 9 seitas todas derivaram da seita Shim, e a seita Wendao herdou o cultivo com espada, impondo a lei e o castigo e decidindo o destino de todos. Portanto, suas técnicas têm um poder de restrição natural contra todas as técnicas de cultivo da seita Shim. Cada discípulo da seita Wendao, desde o dia em que se juntou, começaria a nutrir uma espada com seu próprio sangue de acordo com a técnica secreta da seita. Dizem que, desde que um discípulo das seitas malignas seja cortado por essa espada sangrenta, mesmo que seja uma pequena ferida, isso fará com que o poder interno do corpo ferva e o sangue flua para trás. Era um método que a seita Shim usava para punir discípulos no passado, mas agora é a base da seita Wendao, fazendo com que as outras seitas do Império Han não se atrevessem a desafiar sua autoridade. Não importa se você cultiva a herança tradicional da seita Shim ou derivadas, enquanto houver vestígios da seita Shim dentro de você, o que significa que o espírito Shim pode agir sobre você, você definitivamente será restringido pelas técnicas marciais da seita Wendao. Não esperava que a seita Wendao fosse tão poderosa. Não é à toa que o líder da seita nos disse para recuar se encontrássemos a seita Wendao na reunião das 9 seitas. Acontece que eles estão além de nossas forças para lutar contra. O dedo das espadas floridas e a arte demoníaca de morro são ambos derivados das técnicas marciais da seita Shim, o que significa que eu serei restrito pelas técnicas da seita Wendao. Porque eu integrei o mantra dos 6 sentidos. No nível 3 do estágio pré-celestial, provavelmente porque entrou para a seita Wendao tarde. Como não consigo perceber que ela é velha. Ela fala mal da SRTA Wei pelas costas, pois não tem capacidade para enfrentá-la. Ela teve sorte dessa vez. O garoto do Templo da Felicidade que ela encontrou está no nível 1 do estágio pré-celestial tão jovem. No entanto, isso pode não ser uma coisa boa para esse garoto. Dizem que quando alguém atinge o estágio final do cultivo da seita Wendao, a pessoa se torna sem coração e sem paixão. Eles tomam suas espadas como parceiras e nunca se casam por toda a vida, como os eunucos no palácio. Não sei se ela está espalhando boatos para desabafar suas frustrações ou dizendo a verdade. Bem, pare de fofocar. Mas, por outro lado, a seita Wendao é poderosa, e esse garoto pode ser muito valorizado por eles. Ele deve ser muito talentoso. Fiquei surpreso que ele não só tenha coragem, mas também tenha tido a oportunidade. As coisas ficaram interessantes. Coragem. O que você quer dizer com isso? Eu posso perceber que ele é bastante humilde pela forma como fala. Todos sabem que Bai Suiyuan do Templo da Felicidade segue a seita Moking. Não seria razoável ele te respeitar? Ele parecia bajular a seita Moking. Mas pensando bem, já que a seita Moking pode se defender, a seita da Felicidade não estaria disposta a ser anexada. Ele insinuou que é aceitável aproveitar o Templo da Felicidade, mas não tentar anexá-lo. Caso contrário, os discípulos da seita Moking que se levantaram para lutar seriam exemplos para o Templo da Felicidade. Julgando pelas suas palavras e comportamentos, ele realmente parece estar envolvido com a seita Moking. E ele não parece ser parte da seita maligna, já que não parecia familiarizado com a seita Wendao. Ele realmente não é Xi Yan, mas sim um homem misterioso com o rosto e as técnicas de cultivo de Jie Wei.
Ele tem técnicas de cultivo estranhas para fortalecer seu corpo, o que nunca foi ouvido no mundo. Pensando bem, ele pode vir de algum lugar além do Império Han. Ela está hesitando. Yan Rui é naturalmente cética. Não é fácil fazê-la acreditar em algo. Mas é fácil fazer com que ela suspeite de algo. Enquanto eu continuar me disfarçando como Xi Yan, Yan Rui não tomará riscos. Assim, não importa se ela acredita nas minhas palavras ou não. O Templo da Felicidade permanece tolerante e adormecido, a seita Wendao está na ponta da lança, a seita Shimo é sinistra e sombria, e a seita Chongling tem um método de fuga que nem Hidashi percebeu. E as seitas Keshuoxi e Xiliang já agiram no reino Xilan. Além da seita Qingming e Wushang que encontrei uma vez, eu aprendi sobre todas as seitas malignas do Império Han nesse encontro das 9 seitas. Nenhuma delas é fácil de lidar. Bem. Como nos ofereceram uma câmara Edao, vamos pegá-la. Quando você terminar de absorver a energia do espírito Shimo, o encontro das 9 seitas estará quase no fim. Aparecer. 1. É bom usar a câmara Edao que já foi usada. Absorvemos a energia tranquilamente e terminamos sem causar problemas. Mas o que há de errado com você? Você colocou essa expressão desde que saímos da câmara Edao. Acabamos de obter um espírito Shimo completo de nível 3. Pode ser a melhor oportunidade no encontro das 9 seitas. Porque você está com essa cara, como se tivesse perdido algo. Não é nada. Não esperava que o juramento Shimo tivesse uma influência tão séria a ponto de prejudicar o efeito do espírito Shimo. No final, eu só absorvi cerca de 30 ou 40% da energia de um espírito Shimo completo. Droga. Só tive uma chance de romper em 40 anos, e eu a desperdicei. Tenho medo de que meu cultivo seja arruinado se o juramento Shimo continuar me assombrando. Preciso me livrar disso o mais rápido possível. Mas, por outro lado, eu sei que ele não é Gui e não está sendo assombrado pelo juramento Shimo, mas ele age como se não soubesse de nada. Ele realmente esqueceu da nossa cooperação. Ou ele simplesmente não se importa e não tentou me ajudar em nada. É importante para mim ir ao reino Xilan, mas para ele, é apenas uma viagem opcional de caça ao tesouro. Agora, 2 seitas malignas se envolveram, tornando a situação imprevisível. Se tivermos algum problema, ele pode recuar imediatamente. Talvez eu devesse fazer algo para que ele não possa facilmente abandonar nossa cooperação. Bem, eu vim até você sob o pretexto de investigação. Agora que atingi meu objetivo, naturalmente vou dar-lhe uma desculpa. Afinal, com a habilidade de Hidashi, é razoável que ele possa escapar da formação antes de eu voltar. Na sua opinião, como a seita Chongling lidará com isso após perder as pistas de Hidashi? O ancião Shi ficou furioso porque o plano acabou em tal resultado, mas Shumin, a parte envolvida, foi morto, enquanto Gei, o alvo original, desapareceu agora. A morte do Sr. Wei foi causada por Hidashi, mas sua aparição foi um incidente para a seita Shimo. Acho que minha seita provavelmente decidirá como lidar com isso depois que a seita Shimo tomar algumas atitudes. Mas, por outro lado, você sabia que Gei foi possuído por Hidashi desde o começo. Esta armadilha foi armada para Hidashi. Eu não tenho a visão para perceber a identidade de Hidashi. Só obtive algumas pistas dos registros secretos da seita Shimo. Além disso, Gei é meu pai. É razoável que eu tenha percebido algo estranho sobre ele. Ele sabe sobre Gei? Não acho. Ele está cheio de bobagens e é muito misterioso para eu entender. Tenho medo que poucas palavras dele sejam verdadeiras, e eu simplesmente não entendo o que ele realmente quer. Mas a seita Chongling não precisa esperar pelas ações da seita Shimo. Desde que você informa Shitaipu como eu disse, a próxima ação da seita Shimo será evidente. Você só precisa dizer que quando você entrou na câmara Edao com sua arte de fuga, você viu Hidashi executando Shumin e ouviu as últimas palavras de Shumin. Então tudo está armadilhado pelo líder da seita. Ele já estava decidido a usar você para enfrentar a seita Chongling desde o começo. Para realizar o plano e abrir o caminho para Gei, o líder da seita até nos abandonou, a mim e aos outros. Você pretende fazer a seita Chongling e a seita Shimo lutarem entre si. Isso é absurdo. Não importa o que eu diga, o ancião Shi não vai acreditar completamente nas minhas palavras. Isso é verdade. Se você explicar claramente e de forma lógica, até um idiota vai suspeitar de você. Eu não preciso que a seita Chongling tenha tanta certeza disso, mas já é suficiente que Shitaipu fique cético quanto a Yuan Shen planejando por trás. Ele está certo. Se o conflito entre a seita Chongling e a seita Shimo realmente se intensificar, isso coincidirá com a minha expectativa inicial. Além disso, já que ele fez esse pedido, ele espera que eu colabore com ele para fazer essa história colar.
Contanto que eu ainda seja útil para ele, não haverá variáveis na viagem para o Reino Shilan no curto prazo. Entendi. Vou fazer como você disse. Precisamos nos preparar para a viagem ao Reino Shilan depois de sairmos do túnel sombrio Shim. Podemos aproveitar essa oportunidade para ficar longe de disputas e suspeitas. No entanto, posso perguntar onde você vai se encontrar comigo. Toda a sua força, não consegue fazer isso em menos de um mês. Exceto pelas 9 seitas, ninguém no mundo pode entrar no túnel sombrio Shim de outro lugar. Então, ele não veio para cada seita Moking. Seita Wushang. Seita Qingming. A seita mais próxima da cidade Ulu é a seita Wushang. Realmente precisa de menos de 7 dias para partir da montanha Daba. Mesmo que ele atire sem pensar, dentro de 15 dias, exceto pela seita Shongling, só a porta da seita Qingming pode fazer isso acontecer. Dada a sua natureza ardilosa, é muito provável que ele tenha-me confundido. Provavelmente, ele entrou no túnel sombrio Shim pela porta da seita Wushang. Só que não posso ter certeza de que seja a base real dele, ou uma outra identidade disfarçada. De qualquer forma, ele não pode ser Xiyan. A reunião das 9 seitas é de grande importância. Com o status do jovem Jade encantador na seita Moking, se ele estivesse ausente, toda a seita saberia disso, e tal notícia não poderia ser mantida em segredo para homens de intenções. Pensando bem, esse homem se fez passar por GUI para causar problemas para a seita Shim, e agora ele se esconde na seita Moking, presta muita atenção no templo da Felicidade e muito provavelmente tem um plano contra a seita Wushang. Ele quer fazer lobby nas grandes seitas e agitar tumultos e discórdias entre as seitas malignas. Mesmo que ela seja descoberta pela seita Shongling, assim, me traia para sua sobrevivência, provavelmente dirá que um homem misterioso que se disfarçou de Xiyan fez a obra. Afinal, em sua dedução, há outro Xiyan no túnel sombrio Shim, e ela não tem razão para fornecer à sua seita informações incertas. E se tudo correr bem, uma identidade complicada e confusa pode dominar Yanrui de forma mais eficaz. Não posso matá-la agora, pelo menos não até usá-la para perturbar a situação entre a seita Shim e a seita Shongling e cortar completamente a possibilidade de eles descobrirem a verdade juntos. Bem, é isso. Vou me encontrar com você na cidade Ulu em 15 dias. Estou indo embora agora. Se você tiver tempo livre, pode procurar mais informações antes do fim da reunião. Das 9 seitas. Boa arrumação. Farei o trabalho e também compartilharei as informações com você depois. Sei que você é confiável. Certo. Vá em frente. Sei o que fazer. Agora que não há nada importante para fazer, farei bons arranjos nos próximos dias, tentando capturar alguns discípulos da seita Keshwoxi ou da seita Shiliang e descobrir algo sobre o Reino Shilan. Era para ser assim. Arena na seita Moking aparece. Obrigado pela sua ajuda. Se você não tivesse me ajudado, temo que eu não teria conseguido nada desta vez, e aquelas velhas na seita teriam rido de mim. Xiyan, me diga o que você quer. Eu deveria devolver o favor. Você pode pedir qualquer coisa, desde que o meu pavilhão de afetos possa oferecer. É muito gentil da sua parte. Somos da mesma seita. Não precisa fazer isso. Mas você vai me ajudar em vez de outros. E eu sei como as coisas funcionam no mundo. Bem, deveríamos ajudar nossos companheiros, mas faríamos isso de acordo com os graus de proximidade. TSK, encontrei o terceiro ancião assim que voltei aqui. Achei que não ia demorar muito e poderia ajudá-la. No entanto, ela não queria nada além do câmara. Edal de nível 3. Eu tentei ao máximo absorver energia do espírito Shimo antes do túnel escuro de Shimo fechar e não tive tempo de buscar informações. Eu sei o que você quis dizer. Já que quer ficar perto de mim, porque não vai mais além. Ouvi dizer que você nasceu corpo assente tum. Eu estou cultivando a técnica do segredo da alegria. A reunião das 9 seitas durou um dia e uma noite. Como o líder da seita poderia ficar aqui esperando o fim da reunião? Ela voltou para a seita e se isolou para cultivar. Ela só precisava garantir que todas as entradas do túnel escuro de Shimo estavam seguras para os discípulos. Incluindo vocês dois, 7 pessoas no estágio pré-celestial da nossa seita não foram mortas durante a reunião das 9 seitas. É um tipo de sucesso. A seguir, de acordo com o procedimento, os níveis de cultivo dos discípulos precisam ser examinados pelos seus anciãos após a participação na reunião das 9 seitas, para evitar problemas no cultivo no futuro. O líder da seita não está aqui, então farei isso. Xiyan, você fez o progresso mais rápido entre os discípulos. Para evitar que algo de errado aconteça com sua melhoria no cultivo, vamos começar com você.
Não, obrigado, grande ancião. Você não está cultivando o mantra demoníaco. É um pouco diferente do dedos das espadas floridas em termos de teoria de cultivo. Melhor eu considerar meu próximo cultivo depois que o líder da seita terminar seu cultivo isolado. Você, garoto. Mestre. Veja. Tudo bem. Eu não vou insistir já que o quarto ancião ajudou Yennefer a encontrar uma câmara Edao. Se você não acreditar em mim, pode ir ao ancião ensinante e pedir para ele verificar o que você obteve ao absorver. A energia do espírito Shimo. Oh. Parece que Shinsi encontrou Shi Yennefer no final. A informação anterior que dei a ela deu certo. Ela é a chave para suprimir a raiva do grande ancião em relação a mim. Minhas ações funcionam bem dessa forma. O cultivo que tenho é especial, e não é adequado deixar muitas pessoas saberem sobre isso, nem mesmo os membros da seita. Além disso, com o sistema, se houver algum problema, eu posso. Tamp. Algo deu errado. Porque sinto que é uma força se agitando dentro do meu corpo. Será que as técnicas de cultivo estão entrando em choque novamente? Não faz sentido. O sistema deveria me avisar se houvesse algum problema. Esse sentimento poderia ser o ato dos fragmentos da marca Shimo. O que está acontecendo? Não foi refinado. Eu não o supri desde o início. Agora que penso nisso, ele se sujeitou a ser suprimido naquela época, mas no momento em que saí da caverna, ele ficou dormente. Não, ainda estou no estado do dedos das espadas floridas, e preciso confiar nas habilidades da verdadeira arte de Mara para supri-lo. Há muitas pessoas aqui, então vamos sair daqui. Primeiro. Marido. Senhora, seu marido de repente está com dor abdominal persistente, então preciso ir correndo ao banheiro. Depois eu vou ao seu quarto para conversarmos sobre isso. Esse garoto é tão impaciente, quando ele vai mudar esse temperamento? Não é? Nós apenas zombamos dele casualmente e ele nos evita assim, até usando essa desculpa, isso não seria falta de elegância. Ai, é tarde demais. Irmã Yu. A irmã Yu não está em treinamento fechado. Como ela pode perceber minha situação e suprimir o seu Shimo tão facilmente? Há outro mistério nisso, e meu espírito primordial sozinho só pode suprimir por um tempo. Shi Yan, leve isso rapidamente para o pavilhão Mingyan e me encontre lá. É a voz da irmã Yu. Embora a crise atual esteja resolvida, como devo explicar isso para a irmã Yu? Que história devo contar? Seita Muking, pavilhão Mingyan, irmã Yu. Todos vocês participaram da conferência das 9 seitas, e cada um de vocês competiu pela oportunidade com base em sua habilidade, mas foi inesperado que você trouxesse de volta tal coisa além da oportunidade. Se eu não tivesse deixado meu espírito primordial fora, tenho medo de que isso tivesse te atrapalhado, e seria ainda mais difícil dizer o que mais poderia ser lançado contra você. Isso também fez a irmã Yu interromper seu retiro. Foi toda minha culpa. Não importa, eu estava apenas fazendo alguns preparativos antes do retiro. Pensei que, se você conseguisse resolver isso sozinho, eu não interviria, mas já que você não conseguiu, como matriarca, não deveria ser natural para mim agir em favor dos meus discípulos. Mas antes disso, por favor, me diga os detalhes de tudo o que aconteceu. Tudo bem, então vou explicar tudo para a irmã Yu claramente, do começo ao fim. Foi assim que aconteceu. Eu pensei que poderia refinar isso, mas não esperava uma mudança tão repentina depois de sair da caverna, e quase fui pego. Acontece que isso é o lendário selo Shinmo. É realmente um meio extraordinário de restrição. Não é de admirar que Yuan Shen tenha ignorado os assuntos comuns, mas ainda assim tenha conseguido controlar a seita Shinmo por décadas. Não havia nada a esconder. Não esperava que você tivesse laços com GI dessa forma após a mudança no Templo Blissful. No começo, e agora você cortou o contato com esse final. Você armou um plano para matá-lo, mas quase. Morreu devido a um acidente, mas ele arriscou sua vida para salvá-la, e no final, você teve a chance de se libertar das correntes. Dizem que é uma vontade divina nas sombras, mas agora parece que é verdade. Só. Seu plano para incitar conflitos entre a seita Shongling Dao e a seita Shinmo. Embora seja correto, ainda falta um pouco de intensidade. Faltando a intensidade. A irmã Yu está se referindo a isso. Não sou tão bom quanto você em esquemas, mas quando se trata de conhecer as pessoas, estou confiante de que sou melhor que você. O arranjo que você fez é logicamente correto, mas nem Yuan Sheng nem Zhao Xuantan agirão facilmente apenas por palavras.
Se eles quiserem tomar a decisão de romper o conflito, devem tomar ações mais concretas. De vitalidade, e é também chamado de Dao espiritual. Se você não conseguir compreender o caminho do QI com espírito, é absolutamente impossível esfregá-lo em seu corpo. O chamado QI com espírito se refere ao verdadeiro QI tendo espírito, para que o verdadeiro QI, que originalmente é algo morto, possa ser revivido. Estar vivo não é uma simples transformação, mas pelo menos ter inteligência espiritual preliminar, e pelo menos ser capaz de encontrar o inimigo por si mesmo depois de ser liberado. No entanto, devido à abundância de artes marciais entre as 9 grandes seitas demoníacas, o estágio do espírito primordial pode ser facilmente acessado no reino inato, primeira camada. O dedo das espadas floridas que você aprendeu refere-se à obra-prima entre elas. Então, não é grande coisa para você passar pelo primeiro estágio e alcançar até a 5ª camada do reino inato. O segundo estágio é o reino inato, 7ª camada. A partir desse estágio, o Dao espiritual de terra e céu não é visível ao mundo e não pode ser tocado por meios normais. Só encontrando seu próprio caminho nas sombras, e quando você harmoniza seu Dao com o Dao de terra e céu, só então você pode tocar sua existência. Mas o método de harmonizar com o Dao de terra e céu não tem palavras escritas, até mesmo para as seitas como as grandes 9 seitas demoníacas, os registros nos clássicos das técnicas são vagos e difíceis de entender, e podemos apenas confiar no entendimento da pessoa. Uma vez que você entre na 3ª camada do reino inato e além, então você pode usar o seu próprio Dao espiritual para se comunicar ou ecoar com o Dao celestial de terra e céu, combinando-as técnicas secretas herdadas de várias seitas, e fazer muitas coisas misteriosas e incomuns. Isso é conhecido como habilidade divina. Criando uma dimensão pessoal, dividindo Yin e Yang. Quanto ao terceiro estágio final, ao longo das eras, houve muito poucas pessoas que desafiaram o reino celestial. Sua base de cultivo ainda é rasa, e saber demais facilmente afetaria sua prática, então vamos deixar isso de lado por enquanto. Então, acontece que este véu de luz à minha frente é a habilidade divina da nossa seita Muking. A irmã Yu não disse que seria necessário estar na 7ª camada do reino inato para usá-lo. Claro que não sozinha. Mas agora estou na sede da seita Muking e o arranjo da seita no pé do portão da montanha. É uma parte da habilidade divina. Você não acha que o arranjo do portão da montanha tem apenas a habilidade de proteção? E o selo Shinmo que você trouxe de volta é a herança ortodoxa da seita Shinmo, e está ainda mais intimamente ligado ao mundo ao redor da montanha Kingsong, confiando nele. Com a ajuda do grande arranjo da seita Muking, e com o meu estado atual, eu mal consigo fazer isso por você. Você saberá olhando para isso. Chame King R agora, preciso que ela me faça um pequeno favor. Por razão e afeição, deveria ser eu, a matriarca da seita, a lidar com isso. Com os meios da seita Muking, devolva a cortesia à seita Shinmo. Você ouviu falar disso? Algo aconteceu na conferência das 9 seitas, o vice-matriarca Shu e os 2 anciãos morreram na caverna do início do domínio. Ouvi dizer que eles tiveram um conflito com o vice-matriarca GE, e a pessoa que fez isso por trás das cenas foi. O que está acontecendo? Há um terremoto. Olhe para o céu. Esta voz. É um ataque inimigo. Quem teria coragem de atacar diretamente a seita Shinmo? Esta aura sombria. São os bastardos do Dao Shongling. Mas quem é essa pessoa? Será que o mestre Dao Zhao Xuantan tomou uma ação pessoalmente? No entanto, com esse movimento de palma, mesmo estando longe em Yudu, é possível detectar um pouco. Isso é um tapa bem dado na face da seita Shinmo, e pode ser considerado um ferimento para o seu corpo inteiro. Para mim, a irmã Yu não hesitou em desafiar a seita Shinmo. Fiquei tão tocado. Truque limpo. Com sua astúcia, é impossível não ver minhas verdadeiras intenções ao fazer isso. Despejar minha raiva é apenas uma questão de conveniência. A irmã Yu deliberadamente reuniu o QI Yin de King R, apenas para enganar a seita Shinmo fazendo-os pensar que era um ataque da seita Dao Shongling. O arranjo que você fez na caverna é o suficiente para fazer a seita Dao Shongling ficar atenta à conspiração da seita Shinmo, mas, no fim das contas, a seita Dao Shongling sofreu. Se ele tiver receios persistentes e parar suas tropas, por mais tempo que leve, a verdade sobre a ameaça conspiratória inexistente naturalmente será revelada. Para fazer o falso se tornar verdadeiro, a seita Shinmo também deve considerar a seita Dao Shongling uma ameaça.
Somente quando os discípulos das duas fações entrarem em conflito, aí surgirão possibilidades de um conflito irreconciliável. Naquela palma de agora, eu não só usei o Ki-in de King ER para torná-lo falso, mas também o transformei em uma forma semelhante ao fantasma natal no Yin Zhao Xuantan. Nem Yuan Shen poderia dizer o real do falso. Mesmo que ele se torne suspeito no futuro, a hostilidade que se forma na seita não será facilmente dissipado. Mesmo que ele consiga suprimir os discípulos de provocarem conflitos, será difícil para as duas seitas conversarem pacificamente daqui para frente. Você e Yan Rui podem se separar completamente deste assunto. Isso. Não é como se eu não tivesse pensado no que a irmã Yu disse, mas como eu não tenho capital, vou ter que encontrar outro caminho. Eu pensei que, depois de sair, fingiria ser um discípulo da seita Shongling Dao, espalharia os rumores sobre o renascimento de Hidashi e aproveitaria a oportunidade para confundir as águas, mas não esperava que a irmã Yu resolvesse o problema com um simples tapa. E, julgando pela habilidade da irmã Yu nesse engano. Naquela época, quando o pingente de ocultação de energia ainda estava nas mãos da irmã Yu, será que o uso real era semelhante ao que eu tenho agora? Afinal, ela é uma integrante do caminho demoníaco, e a experiência da irmã Yu quando estava nos rios e lagos naquela época deve ter sido rica e colorida. Quando ela ainda era uma garotinha, eu não a vi por um dia, como se sente ao se reunir após tanto tempo. Irmã Yu, você tanto, King ER também sente sua falta. Porque você não falou nada. Há algo de errado com o meu julgamento. Se eu cometer algum erro, você, como uma pessoa inteligente, tem que preencher as lacunas para mim. Da seita, vou verificar sua prática para você. Ouvindo o que você disse agora, e sua colheita da seita Shinmu, também estou um pouco curioso sobre seu estado de habilidade atual. Montanha Kingsong se dissipa. Mestre da seita Shinmu Yuan Sheng, 6º nível do reino inato mestre da seita, já enviei alguém para perguntar, graças à ação oportuna do mestre da seita e à defesa da formação de proteção da montanha, nenhum discípulo da seita foi ferido, mas muitas pessoas ficaram assustadas. Desejo por um ramo de ancião. Só que o movimento de agora, judging pela aura sinistra, poderia realmente ser um ataque da seita Shongling Dao. Ele fez apenas um movimento, e desapareceu com um toque, mas pela riqueza do Ki naquele ataque, é definitivamente da seita Shongling Dao. Acho que aquele ataque foi para ele desabafar a raiva, e também para provocar e criar discórdia entre as seitas. De acordo com GI, na cerco da Conferência das 9 Seitas, Shongling Dao e Shumi morreram com Hidashi, e ninguém sobreviveu. Olhando agora, esse julgamento está obviamente errado. Que tipo de notícias a seita Shongling Dao teve para reagirem tão rapidamente? Yanso, continue a falar sobre o que você não terminou agora, quero saber todos os detalhes da Conferência das 9 Seitas. Sim, agora estávamos falando sobre GI. Sendo cercado e morto por Shumi e pessoas da seita Shongling Dao na caverna do demônio inicial. Esse velho investigou com cuidado, o que GI disse não está errado. Incluindo. Ele foi levado por Hidashi, e depois Shumi e outros morreram com Hidashi. GI também não escondeu nada. Olhando a situação geral, só pode-se dizer que foi uma coincidência, e a vontade divina enganou as pessoas. Só que agora Shumi, Kunling e Wan Guzi morreram na caverna do demônio inicial, e minha seita Shinmu perdeu 3 mestres do reino inato de uma vez. Se isso se espalhar, temo que certamente haverá mudanças dentro e fora da seita. Deixo de lado. Enquanto este assento estiver aqui, não importa se é Shongling Dao ou os jovens do mundo, eles não serão capazes de causar qualquer distúrbio. Quanto ao interior da seita. De acordo com o que você relatou agora, foi secretamente detectado que a vitalidade de GI está gravemente danificada, e seu reino está instável, podendo cair a qualquer momento. Mesmo seu cravo mental e o seu Shinmu foram quebrados. De fato. Isso também está dentro das nossas expectativas. E Hidashi está determinado a agir de forma decisiva, e ele pode abolir seu corpo antes de ser capturado. Por isso, o mestre da seita agiu sobre o seu Shinmu em seu corpo para garantir que GI não morresse devido à autodestruição, certo? Mas de acordo com o que você disse, GI foi temporariamente capturado por Hidashi durante a batalha. Isso. Sim, se GI tivesse ido aos extremos antes, Hidashi certamente o tomaria no local, mas se depois, Hidashi está morto, qual razão ele teria? A partir deste ponto de vista, GI estava preocupado que a seita o responsabilizasse, já que ele estava pessoalmente praticando o ramo do desejo pelo pensamento. Acho que ele poderia estar escondendo algo mais. Este velho. Agora vai investigar novamente. O motivo não importa. Hidashi não pode possuir GI, pois não há mais alma remanescente escondida no corpo de GI. Nossos planos já falharam, e os detalhes agora são irrelevantes. É apenas a prática privada de GI do ramo do desejo pelo pensamento, resultando na quebra do seu Shinmu, é uma evidência sólida.
Considerando suas conquistas passadas, ele tem permissão para usar suas habilidades. Mas é hora de ele desistir dos direitos em suas mãos. Punon para assumir temporariamente o posto de Shumi e fazer com que cuide da biblioteca da seita. Você assumirá a posição de vice-patriarca e ocupará a posição de GEI em seu lugar. Em seguida, você selecionará 2 pessoas dos ramos do desejo pelo olfato e pela visão e as promoverá para o cargo de ancião, a fim de preencher as posições de chefia ausentes. Então, este assento encontrará outro caminho, utilizando um caminho que ninguém na grande seita demoníaca dos 9 grandes jamais tentou antes. Pisar nas últimas 3 camadas do reino inato e finalmente ascender ao reino celestial. Não foi fornecido. Recuperado bem, como esperado. Sua situação é mais complicada do que eu esperava. Há algo de errado. Irmã Yu, pelo seu rosto, poderia haver algo de errado com o meu método de cultivo. Não há problema com o método de cultivo em si. O problema está na sua forma de fazer as 2 técnicas de cultivo coexistirem lado a lado. Embora eu não consiga ver a origem do seu método. É, sem dúvida, uma força muito poderosa fazer com que o dedo das espadas floridas e o método de cultivo que você aprendeu secretamente da seita Shin não interfiram um no outro. É tão forte que não pode ser abalado. Todos os praticantes deste mundo provavelmente terão que escolher uma técnica de cultivo como sua base, e suas raízes estão no ritmo do Dao. Você também deve saber que a quantidade de ritmo do Dao presente nos céus e na terra afeta diretamente a velocidade do cultivo, e esse efeito não depende da vontade do praticante. Está tudo bem se for um discípulo comum com talento limitado, mas seu talento de cultivo definitivamente supera o de todos os outros, e, por questões de longo prazo, isso deve ser resolvido primeiro. Isso. Existe algum perigo oculto. Não importa se a eficiência é baixa, de qualquer forma, há um sistema. A questão é que será cada vez mais difícil para mim me harmonizar com o Dao, mas isso não vai bloquear o meu processo de cultivo, certo? Não, provavelmente não. O aprimoramento do sistema não depende do ritmo do Dao. Enquanto houver técnicas correspondentes e pontos de origem suficientes, estimo que possa alcançar o reino celestial em questão de minutos. No entanto, agora, o dedo das espadas floridas e a verdadeira arte de Mara estão completamente separados. Seria ótimo se eles pudessem ser trocados livremente como a técnica demoníaca das 8 dificuldades anterior. É uma pena que a opção de método compatível do sistema nunca mais tenha sido ativada. E é uma sensação de que estou ultrapassado, merda, esse maldito sistema lixo. Não, o chamado, sem recompensa para mérito nenhum, Irmã Yu deu seu precioso tempo para me ajudar, então eu devo compartilhar isso com Irmã Yu. Não se preocupe. Compartilhar preocupações. Quais são minhas preocupações? Não foi a Irmã Yu quem disse que, se o arranjo da formação de proteção da montanha da seita tivesse mais pedras espirituais de origem, ela poderia exibir uma habilidade divina mais poderosa. Eu posso encontrar as pedras espirituais de origem e trazê-las de volta para a seita. Pedra espiritual de origem. Você tem ou sabe o paradeiro disso? Este assunto tem que começar comigo fingindo ser G.U.I. e encontrando Yan Rui. No canto do reino Shilan, ainda existem algumas pedras de espírito-fonte não utilizadas. Isso é realmente empolgante e algo inesperado. Se você conseguir trazer isso de volta, realmente será de grande utilidade para nossa seita no futuro. Já que a Irmã Yu disse isso, está cada vez mais inevitável conseguir essa coisa. Eu vou partir para um compromisso depois disso, e minha irmã deve esperar boas notícias. Tudo bem. Então, não vou mais te atrasar. Prepare-se cedo, e você deve ter cuidado na sua viagem ao reino Shilan. Quanto aos assuntos de cultivo, quando eu voltar do reino Shilan, provavelmente terei uma ideia. É estranho, a Irmã Yu parece estar me apressando a sair. Originalmente eu queria perguntar sobre a seita Balian Shi e o culto Xiliang, agora só posso verificar isso sozinho. Isso é. Qin Shinsi, o que ela está fazendo aqui? Será que... Senhora, o que você está fazendo aqui? Deixe-me adivinhar, você deve estar ciente da condição anormal de seu marido agora, e secretamente preocupada comigo, é por isso que veio aqui especialmente para garantir que seu marido não está em perigo, certo? Marido, estava apenas brincando. Não foi por causa da dor de estômago que você saiu apressado. Se Shinsi estivesse preocupada com seu marido, ela teria ido para casa esperar, porque veio até aqui. Agora, eu só tenho algo a relatar ao mestre, e acabei encontrando meu marido lá dentro, então tive que esperar lá fora. Essa bruxa é realmente teimosa, ela nem admite isso. Portanto, deixa a senhora entrar primeiro, a Irmã Yu deve estar livre agora. Se não houver outras coisas importantes para o marido, então o marido irá embora primeiro. Você está com pressa para se preparar para a viagem ao reino Shilan com aquela beleza traiçoeira. Senhora, este é o local de descanso da Irmã Yu,
então não seria apropriado espionar secretamente, certo? O marido se enganou, gentileza não é espionagem, apenas não te avisei e acidentalmente ouvi. Se o mestre não quiser que eu saiba de algo, ela pode me bloquear com apenas um pensamento. Se ela quiser que eu saiba, mesmo que eu não diga nada, ela me dirá depois. Nesse caso, ouvirei isso com antecedência. O que é de errado com os ouvidos? Então, Shinsi realmente não esperava o temperamento de seu marido. O marido estava prestes a revelar tudo isso para o mestre. Não é de admirar que meu marido tenha saído apressado antes e desaparecido. Só. Não ser a primeira a saber do segredo do marido deixou Shinsi um pouco triste. Se pensar bem, Shinsi não percebeu que seu marido fingiu ser Gui e matou Zhao Xi, mas porque seu marido não contou a Shinsi e foi honesto com ela naquela época. A senhora se enganou, o tal de atuar e fazer tudo corretamente, na época seu marido não tinha cortado completamente o contato com Gui, então era melhor ser cauteloso. Agora que não há mais preocupações, isso não é mais um segredo e naturalmente. Você e a irmã o sabem. Se não fosse por essa bruxa no final do mundo da simulação, como eu ousaria acreditar nisso tão facilmente? Deus sabe o que teria acontecido se eu tivesse usado a disfarce de Gui para fazer algo mais perigoso. Graças a Deus, eu calculei e reorganizei os planos anteriormente com base no que aconteceu com a bruxa. O marido disse isso porque estava preocupado que Shinsi interferisse e estragasse seus planos depois de saber do segredo. Então, agora, você não se preocupa que Shinsi vá ao reino Xilan com o marido por causa das pedras de espírito-fonte. Só brincando, marido, não se preocupe. Levou tanto esforço para tirar a seita Muqin da vista de todos, como poderia Shinsi exagerar e fazer o plano do meu marido falhar. É só que meu marido precisa ser cauteloso nesta viagem. A intriga de Anne Rui não é inferior à minha, embora o marido tenha dito que ela tem sido manipulada por você cada vez, mas não se esqueça que, desde o começo até o fim, o marido nunca teve um conflito de interesses com ela antes. Durante esta viagem ao reino Xilan, as duas seitas demoníacas estarão em alerta. Caso haja alguma mudança na situação, o mais importante é não ser subestimado, é o seu humilde e pequeno parceiro. Não se preocupe, senhora, é apenas o marido aproveitando-se dos outros, e mesmo que ela queira, ela deve ser usada apenas pelo marido se quiser se aproveitar dele. É isso. Afinal, além da bondade, não deve haver nenhuma mulher que possa se aproveitar do meu marido, certo? TSK, eu pensei que depois da conferência das 9 seitas, a bruxa se tornaria mais amigável, mas não esperava que ela fosse basicamente a mesma. Parece que, se você quiser obter novamente o QI de beleza rosa dela, ainda terá que trabalhar duro. Isso é tudo. Vamos primeiro para a cidade Ulu. Embora ainda falte até o 15º dia, os dois capangas da seita Shuai-Lo também estão nas proximidades, então preciso ir lá o mais rápido possível para resolver o problema desses dois sabotadores passivos. Mas, dito isso, os espiões relataram que as seitas Tianjinmen e Qinfenggang no noroeste também foram sacrificadas com sangue, e o método foi o mesmo que o método original da seita 5 venenos. Deixe-me te dizer que, embora esse método tenha sido eficaz, não nos ajudou muito a escavar os cantos da seita Shuai-Lo. No entanto, o ancestral Mara nos pediu para verificar sua fama. Agora que seu nome está se espalhando pelos rios e lagos, completamos a tarefa, porque não simplesmente fechamos os olhos. Realmente, então da próxima vez você não precisa enviar pessoas para fazer isso, vamos apenas focar em infiltrar a seita Shuai-Lo. Você quer dizer eu? Nunca enviei ninguém para esses dois lugares. Não. Eu pensei que fosse sua ordem, então te avisei sobre isso. Ancestral. A força é ilimitada. Mara, também não é minha, então o que aconteceu com essas pessoas? Pode ser a assinatura do ancestral Mara. Impossível. Como o ancestral faria essas coisas? Pessoalmente. Pode ser que ele não tenha pedido apenas para espalharmos a crença nos céus eternos por ele. Esta não é a primeira vez que isso acontece neste mês e sempre parece que... O que você está fazendo lá fora? Está tão barulhento. Não é hora da rotina diária de adoração. Parece que você está seguindo o decreto deste assento, sinceramente, todos os dias. O que é essa voz? Ancestral Mara, com poder mágico ilimitado. Poderes sobrenaturais vêm ao mundo. Purifica o mundo. É apenas os resultados de suas palavras e ações. Está longe de ser digno de uma atitude respeitosa. Ancestral Mara. Este assento concede a fé da longevidade, não para você buscar ganho pessoal para si mesmo. O fogo da fé se apaga, e os desejos de todos os seres vivos perecem, céu 7 e céu 12. Condenados. Saudações, Ancião Morro. Ancião Morro, o que o traz aqui pessoalmente? Fomos conscienciosos nos últimos meses.
Temos em mente e seguimos os 3 princípios do imortal céu. Não ousamos relaxar. Não temos ideia do crime que você mencionou. Você está dizendo que eu o prejudiquei. Não queríamos dizer isso. Mas sei que deve haver algo